Bom, vamos lá. Eu posso começar a compartilhar minha tela? Estou liberado aí? Pode Eu acho que sim, estou, né? Rafael. Sinta-se à vontade para iniciar sua apresentação. Legal. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí vocês vão me dando um feedback aí se está aparecendo para vocês. Acredito que sim. Tá aparecendo sim. Legal. Bom, então eu vou colocar aqui em modo de apresentação, trocar as telas. Eu tenho alguns slides bem rapidinho para apresentar para o pessoal, mas depois eu já vou para o hands-on também, porque o que o pessoal gosta de ver é a coisa acontecendo, né? Então, a gente vai fazer isso daí. Deixa eu só organizar minhas duas telas aqui para eu poder me posicionar corretamente. Legal, acho que agora sim, tá tudo bem. E aí, Simone, você pode me fazer uma gentileza? Talvez o pessoal vá tendo pergunta aí e tal, o pessoal pode ir colocando no chat. Eu vou meio que tocar a apresentação. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta, e tal, eu vou monitorando aqui, mas se você puder também me ajudar a moderar o chat, seria Posso legal. sim. Posso sim. Eu te E falo se tiver pergunta. isso. E aí, depois, se não tiver, no final também da apresentação, eu meio que tenho uns 10, 15 minutos aí para a gente poder bater um papo. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, se o pessoal quiser saber alguma coisa, quiser bater um papo, a gente aproveita também o finalzinho para poder tocar o bar. Bom, então, Beleza. começando, gente, primeira coisa, antes de iniciar a palestra, agradecer o pessoal que está tirando um tempinho aí no sábado para poder estar aqui com a gente, né? Agradecer, e aí envolve todo mundo, né? Palestrantes, pessoal da organização, a Simone, as meninas que estão cuidando das palestras, de cada uma das trilhas, de cada uma das salas, e também vocês que estão participando aqui com a gente. O sabadão, né, tá friozinho, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu moro, então, é aquele dia que tá todo mundo na pipoca e tal, e o pessoal tá dedicando um pouquinho do seu tempo para poder, quem está na administração, na organização, levar conhecimento, né, para os participantes, e os participantes também poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui com a gente, então é uma grande honra tê-los aqui, e eu gostaria de primeiro mandar um obrigado, um salva de palmas aí para todos vocês que estão fazendo o evento acontecer, tá? Agradecer também o pessoal da DataSide, que está organizando, que está fazendo esse evento acontecer. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar, mas eu acompanho todos os eventos, basicamente, que a DataSide faz, e o pessoal aí nota 10. Eu preciso até tirar um dia para ir para São José dos Campos, lá, poder visitar o pessoal também, pessoalmente. Então, agradecer essa turma toda, Caio, Letícia, a Michelle, todo mundo, Simone, todo mundo que está fazendo isso acontecer. Gente, muito obrigado, vocês são de parabéns. Eu vou trazer hoje aqui uma discussão que eu espero que vocês gostem, que está relacionada ao PMO inteligente, né? Então, a ideia, basicamente, é a gente falar sobre algumas possibilidades de automatização das rotinas do escritório de projetos. E aí, para isso, a gente vai usar diferentes tecnologias da Microsoft. A gente vai fazer uma salada de frutas aqui para ver como que a gente pode fazer para gerenciar os nossos projetos, independentemente da escala dos nossos projetos, né? Eventualmente, a gente pode ter projetos maiores, projetos menores, mas independentemente do tamanho, da escala, a gente pode se apoiar nas tecnologias que a Microsoft disponibiliza para poder, então, fazer essa gestão, tá? Para a gente poder começar, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui minha, bem rapidinho. O meu nome é Rafael Santos, eu sou consultor PPM, então eu trabalho numa empresa de consultoria de gerenciamento de projetos utilizando as tecnologias Microsoft. Comecei trabalhando com o Project Desktop, né, que você instala na máquina do usuário, e aí eu fui evoluindo ao longo do tempo. Então, depois eu passei para Project Server, né, trabalhei com Project Server, instalação, configuração. Depois a Microsoft trouxe o Project Online, então passei a trabalhar com a configuração e adoção do Project Online. Em seguida, Project for the Web, e agora a gente está mexendo com todas essas coisas que envolvem gerenciamento de projetos e tecnologias Microsoft que visam apoiar esses tipos de projeto de desenvolvimento nesse sentido, né? Então, Project for the Web, Project Online, Power Automate, Power BI, Power Apps,
todas essas coisas aí tô misturando e tenho trabalhado ao longo do tempo. Antes eu falava que era consultor PPM, talvez agora eu tenha que mudar um pouco, porque agora a gente é meio que um arquiteto de soluções, né? O cliente, ou os clientes com os quais eu trabalho, precisam resolver um problema de negócio, eu preciso entender quais problemas de negócio e converter isso numa solução. Então, acho que está na hora um pouco de trocar um pouco esse título também, não é mais foco só em gerenciamento de projetos propriamente dito. Eu sou o Microsoft MVP desde o ano de 2016, então aí eu tenho a honra de compartilhar esse título de MVP com inúmeros profissionais aqui do Brasil que estão presentes aqui no evento, né? A Thaís estava antes de mim aqui, é MVP, tem um monte de outros MVPs palestrando em diferentes trilhas, então é uma grande honra poder ter esse reconhecimento da Microsoft. Sou palestrante, né? Então estou trabalhando com vocês aqui. No mês passado, nós tivemos o evento da Week 365. Provavelmente esse ano, no final do ano, nós vamos ter a volta, né? Não estou nem dando spoiler aqui, mas espero pelo menos que a gente tenha a volta do MVP Conf presencial, que é uma coisa que está todo mundo esperando, e diferentes outros eventos aí de comunidade também eu participo sempre que sou convidado. Sou youtuber, hoje muita gente, né, está trabalhando nessa questão de YouTube com tecnologia e tudo mais, e também escrevo, tenho um livro publicado, tenho um blog. Então, aqui estão os meus contatos, né? O meu canal no YouTube é youtube.com, Rafael Santos Net, meu nome é com PH. O meu blog também é rafael-santos.net e está aqui o meu LinkedIn. Então, pessoal, fiquem à vontade para se conectar comigo. Sugiro, né, ou convido vocês a darem uma olhada lá no canal do YouTube também, tem muito material sobre Project, gerenciamento de projetos, Power BI e tudo mais. Então, quem quiser estabelecer o contato, fiquem à vontade. Partindo para a apresentação propriamente dita, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes plataformas de gerenciamento de projetos que existem dentro desse ecossistema da Microsoft e como que a gente pode, então, utilizar essas diferentes tecnologias, essas diferentes plataformas, a depender da nossa necessidade, tá? Então, hoje, quando a gente olha para o universo Microsoft, existem diferentes alternativas, então a Microsoft oferece diferentes alternativas para a gente poder trabalhar com gerenciamento de projetos. A Microsoft não necessariamente vai colocar como uma gestão de projetos exclusivamente, porque eu posso ter gestão de trabalho, né? Então, eu, como uma pessoa, trabalho, estou envolvido com projetos que vão acontecendo periodicamente, mas também tem o meu trabalho do dia a dia, tem coisas não relacionadas ao projeto. Então, todo esse ecossistema da Microsoft, ele está disponível para que a gente possa fazer a gestão do trabalho no nível mais baixo possível, no nível individual, e aí eu posso ir explorando mais funcionalidades, explorando mais recursos, explorando mais plataformas, na medida que a minha necessidade vai sendo maior e na medida que a minha complexidade vai subindo também, tá? Então, se a gente fosse pegar dos mais baixos níveis, quando eu tenho baixo nível de complexidade, um To-Do, por exemplo, é uma plataforma que me ajuda a gerenciar as minhas atividades do dia a dia. Eu sou uma pessoa que gosta de todo dia ter ali uma listinha de checks que eu vou dando tiquezinho, né, para falar isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. Para quem gosta bastante de usar telefone, para quem gosta de ficar muito no computador e tal, e quer ter uma plataforma, ou quer ter um recurso para fazer isso, pode-se usar, então, o To-Do para fazer uma gestão de trabalho mais individual, então uma baixa complexidade. Na medida que a gente vai aumentando essa complexidade, então, por exemplo, eu preciso trabalhar numa gestão de equipes. Pode ser que não seja necessariamente uma gestão de projetos, né? Mas eu preciso ter tarefas que vão ser distribuídas para diferentes pessoas, porque nós temos aí um trabalho a ser feito e esse trabalho vai ser distribuído. Então, eu posso usar diferentes plataformas, como, por exemplo, o Microsoft Planner, como, por exemplo, o SharePoint, né? O SharePoint, ele é uma plataforma bem bacana e ele ajuda bastante as pessoas nesse contexto de gestão de tarefas, né? Organização de tarefas. Você tem as listas lá que você pode fazer isso. E a gente tem também o Microsoft Teams, né? Então, eu posso fazer também, criar ali meus times, criar meus canais e usar, talvez, uma combinação do Teams com o Planner para poder fazer essa gestão
de atividades para equipes, né? Então, ainda é uma baixa complexidade, mas eu saí do nível individual e fui para um nível um pouquinho mais avançado, então talvez usar um Planner com o Teams ou usar um SharePoint com o Teams me ajude. Na medida que eu tenho que começar a trabalhar com gestão de projetos mesmo, propriamente dito, né? Então, de repente, eu tenho projetos oficiais, né? Projetos que precisam de uma coordenação, as tarefas vão ter uma sequência, eu preciso determinar uma estrutura lógica de cronograma, então isso precisa acontecer para que depois isso aconteça, isso aqui está atribuído a essa pessoa, então eu preciso monitorar esses tempos, eu preciso monitorar as dependências que existem entre as diferentes tarefas, eu posso usar uma plataforma um pouco mais robusta, como, por exemplo, o Project for the Web. Tá? Então, o Project for the Web é uma plataforma relativamente nova no contexto desse ecossistema Microsoft, e a ideia dele é poder possibilitar que as pessoas trabalhem com gerenciamento de projetos aí no nível mais organizacional. Então, eu deixo de sair de um trabalho de equipe que não é necessariamente classificado como um projeto, e aí eu saio do Planner, por exemplo, e passo a usar o Project for the Web, porque é uma plataforma efetivamente para gestão de projetos. De repente, um determinado departamento, né, dentro da minha empresa, o departamento de marketing, esteja trabalhando numa nova campanha em mídias sociais, e eu preciso saber o que está acontecendo, se a gente está evoluindo bem, eu preciso saber quem está fazendo o quê, qual que é a sequência de atividades e tudo mais. Então, o Project for the Web é uma excelente plataforma nesse sentido. Eu posso combinar o Project for the Web com diferentes elementos, né? Então, por exemplo, eu posso usar o Project for the Web junto do Power BI, para eu poder criar relatórios, para eu poder criar dashboards, para eu poder criar painéis que vão me orientar do ponto de vista organizacional, como é que estão todos os projetos da minha organização, quem está fazendo o quê, quando cada coisa está acontecendo, e também posso usar o Microsoft Teams para eu conseguir ter visibilidade das coisas, para eu conseguir comunicar com as pessoas de maneira mais rápida, mais direta. Se eu vou aumentar um pouco mais ainda o nível de complexidade na gestão de projetos, eu posso ainda usar o Project for the Web, tá? Só que eu posso adicionar mais dois camaradas aqui dentro, que é o Power Apps e o Power Automate. Então, o Power Apps, ele vai ser uma plataforma que vai me ajudar a estender as funcionalidades do Project for the Web. Então, se eu hoje, dentro da minha organização, começo a usar o Project for the Web, ele vai ser muito simples. Ele vai permitir cadastramento de projetos, cadastramento de tarefas, atribuição de tarefas. Mas dentro da minha organização, talvez eu precise ter a captura e a monitoria, né, a gestão de outros elementos, como, por exemplo, gestão de riscos, gestão de mudanças. Eventualmente, a minha empresa pode querer monitorar e controlar as lições aprendidas. Então, a gente quer saber o que foi aprendido na execução do projeto, para que no futuro, quando a gente vier fazer um projeto semelhante, a gente possa saber o que deu certo e o que deu errado, né? Então, nesse contexto, eu posso estender as funcionalidades do Project for the Web através da construção de soluções customizadas dentro do Power Apps, né? Então, você tem lá o aplicativo do Project for the Web e dentro desse aplicativo eu posso criar novas tabelas, eu posso criar novas relações que vão me ajudar nesse contexto. Além disso, eu posso associar o Power Automate para que eu garanta que, por exemplo, se um risco for criado, a pessoa responsável pelo risco receba uma notificação por e-mail, ou, por exemplo, uma notificação via Teams, né? Eu posso criar fluxos que me permitam, por exemplo, fazer gestão de mudanças. Então, eventualmente, eu tenho uma mudança que foi solicitada para um determinado projeto. Se essa mudança foi solicitada, eu quero que o Power Automate saiba que o responsável pela aprovação da mudança é uma pessoa X. Então, uma mudança foi criada, essa pessoa vai receber uma notificação, tem um processo de aprovação lá dentro, pode ser que tenha mais até níveis de aprovação dentro da minha organização, e na medida que isso vai acontecendo, no final do dia eu vou ter um resultado, a mudança foi aprovada ou não foi aprovada. Se ela foi aprovada, eu quero que ela notifique a pessoa, se não, eu quero que ela notifique um outro grupo de pessoas, enfim. Então, eu posso usar o Power Automate para estender o Project Online no sentido de automação de processos, né? Então, tudo que acontece, eu posso ter um fluxo, e esse fluxo pode ser, então, tratado dentro do Power Automate. E, por fim, eu tenho um último nível lá em cima,
que é a gestão de portfólios, programas e projetos, tá? Que hoje ainda nós estamos utilizando o Microsoft Project Online, que é uma plataforma mais robusta, ela já está há muito tempo disponível no mercado, né? Microsoft já disponibiliza o Project Online há bastante tempo. E a ideia do Project Online é que o Project Online é uma plataforma que, por um alto grau de complexidade, ele é indicado. Porque se a empresa tem muitos processos desenhados, estabelecidos, com relação a como ela gerencia os projetos, então o Project Online ele pode se encaixar nesse sentido. Enquanto o Project for the Web é uma plataforma mais flexível, né? Ela não é uma plataforma para o profissional gerente de projeto, e sim para pro gerente de projeto que nós chamamos de eventual, o Project Online não. O Project Online ele já é mais recomendado para aquele cara que é um cara que já trabalha com gerenciamento de projetos, o foco dele é gerenciamento de projetos, ele utiliza os frameworks, né, que existem no mercado, então talvez ele seguir por um PMBOK, por exemplo, e ele precisa de uma condição mais formal de gestão, ele precisa ter linha de base, ele precisa acompanhar progresso, ele precisa acompanhar se nós estamos desviando daquilo que foi acordado, né? Então, quando eu tenho uma complexidade muito alta e eu tenho que seguir exatamente os processos estabelecidos, então hoje ainda a gente recomenda a utilização do Project Online. Dentro dessa figura que a gente está vendo, nessa quarta camada aqui, né, que é o Project for the Web, a tendência é que o Project for the Web ele assuma esse lugar aqui do Project Online nessa quinta camada. Na medida que a Microsoft ela vai incluindo novas funcionalidades ao longo do tempo, ela vai trazendo novos recursos, algumas coisas que hoje já existem no Project Online vão ser incorporadas ao Project for the Web. Então, olhando aí para o futuro, olhando para o longo prazo, eu vejo que o Project for the Web ele vai ganhar cada vez mais corpo e a tendência é que daqui a um tempo ele assuma esse lugar do Project Online, né? O Project Online meio que saia de cena e aí o Project for the Web ele se consolide como uma plataforma que atenda as complexidades ali desde média até a mais alta complexidade dentro de um contexto organizacional, tá bom? Legal. Seguindo, acho que tem mais 2 slides aqui e a gente vai para a apresentação mão na massa, tá? O foco, pessoal, hoje dessa palestra que eu preparei para vocês, ele está todo ali no Project for the Web, tá? Então, como eu estava comentando, o Project for the Web ele foi concebido para ser um gerenciamento de projetos sem burocracia. O que acontece? Quando o pessoal vem para o Project Online, né? Se a pessoa não é um profissional de gerenciamento de projetos, então se ele é uma pessoa da área de recursos humanos, se ele é uma pessoa da área de marketing, se ele é uma pessoa de uma área criativa, o Project Online acaba se mostrando muitas vezes como uma plataforma mais engessada, porque ela precisa de mais processo, ela precisa de mais formalidade. Como eu falei, o Project Online é uma plataforma para um profissional, digamos assim, né, de gerenciamento de projetos. E muitas vezes eu sou de uma área não relacionada a gerenciamento de projetos, eu sou de uma área de RH, sou de uma área de marketing, por exemplo, mas eu estou participando de projetos e eu preciso fazer uma gestão mínima para garantir que eu tenha sucesso. Então, o Project for the Web ele foi concebido nesse esquema, né? É uma plataforma de gerenciamento de projetos sem burocracia. Então, ele tem uma experiência renovada, porque o Project Online ele é todo baseado em SharePoint, e o Project for the Web, que é essa plataforma nova, ele é todo baseado no Power Platform, né? Então, ele não tem digamos assim, ele não é hereditário do Project Online, ele foi escrito do zero, tá? Então, ele é uma experiência visual muito mais atrativa, tá? Ele tem a colaboração interativa, porque ele permite que as pessoas possam colaborar em diferentes cronogramas simultaneamente, que é uma coisa que a gente não tinha, né, no Project Online. Então, no Project for the Web, por exemplo, se eu tenho uma equipe criando um projeto, eu posso ter diferentes pessoas gerenciando, editando o mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, você tem essa sensação de colaboração mais melhor, a experiência do usuário é melhor, né? Além de você poder trabalhar também no Teams e tudo mais. E, além disso, a gente pode estender essa possibilidade de uma maneira mais profissional. Como eu falei, mesmo que eu queira gerenciar os meus projetos sem burocracia, de repente, dentro da minha organização, por mais que a gente queira fazer uma gestão simplificada, eu ainda preciso ter algumas coisas que tenham que estar
em vigor, como eu dei alguns exemplos aqui, de gestão de mudança, ou de gestão de riscos, ou então, eventualmente, gestão de lições aprendidas, coisas que a gente vai fazendo ao longo de um ciclo de vida de gerenciamento de projetos. Então, eventualmente, tá? Se a minha empresa precisa trabalhar com uma questão mais profissional, mas quer continuar utilizando o Project for the Web porque é uma plataforma muito mais rápida, muito mais eficaz, a gente pode profissionalizar isso daí através do Power Apps e do Power Automate, como eu exemplifiquei, como eu falei no slide anterior, porque isso vai permitir que a gente possa estender as possibilidades, estender os recursos, estender as funcionalidades do Project for the Web. E eu vou até dar alguns exemplos aqui durante o nosso bate-papo, tá bom? Algumas coisas também interessantes, tá, pessoal, que eu trouxe aqui. Esse slide não é meu, é um slide de uma apresentação da Microsoft, mas que eu usurpei com a autorização deles, porque é um slide que me chamou muito a atenção quando eu vi da primeira vez. Um dos grandes desafios que existem, né, que as pessoas identificam, que estão relacionados à produtividade, aliás, não, né, mas assim, alguns dos principais desafios, eles foram monitorados, tá? Então, foram feitas duas pesquisas, tá? Uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido. Tem aqui embaixo as fontes, tá? Então, uma foi feita em 2019, e a outra, do The Economist, né, Communication Barriers in the Modern Workspace, eu não sei exatamente qual foi a data, eu só tenho as referências, depois vocês podem pesquisar por esses termos aí que vocês vão encontrar. Mas, basicamente, foram feitas algumas pesquisas para tentar identificar quais eram os principais problemas que as pessoas tinham no ambiente de trabalho. E aí saíram aqui, basicamente, 3 temas principais, tá? Então, assim, ó, número 1, né? 56% das pessoas que participaram das duas pesquisas disseram que o maior problema que eles encontram no trabalho é a falta de comunicação. Então, a falta de comunicação causa conflitos. Então, a gente sabe disso, né? Muito bem, por incrível que pareça, por sinal, e isso foi um dos pontos aí chaves dessas duas pesquisas, né? Um outro ponto interessante é que 34% das pessoas elas acreditam que a falta de responsabilidade ou a falta de clareza em quem é responsável por fazer o quê, ela gera um problema de comunicação. Então, por exemplo, eu tenho um risco dentro de vamos trazer isso para a gestão de projetos. Eu tenho um risco, identifiquei um risco. Aí eu vou lá e catalogo o risco. Só que eu não tenho alguém que tenha que ficar responsável por esse risco. O que vai acontecer? Ninguém vai monitorar, isso vai cair no esquecimento. Até um tempo atrás eu estava trabalhando com um cliente e eles querem fazer um aplicativo de gerenciamento de riscos. Então, as pessoas trabalham no campo, é uma empresa de transmissão de energia, eles trabalham no campo e eles têm que coletar a energia lá na geração da energia, né? E levar essas energias por aquelas torres e tal até chegar nos centros de distribuição dentro das cidades. Então o pessoal falou, olha, os meus funcionários, eles trabalham muito no campo, então eles têm que fazer essa captura de riscos através de um aplicativo e precisa estar ali no aplicativo na palma da mão dele para ele cadastrar o risco, isso já está associado a um projeto e já ir para o banco de dados. Então a gente falou, beleza, vamos fazer. Quando a gente começou a fazer esse aplicativo, quando a gente começou a entender as necessidades, eles passaram para a gente lá o formulário de cadastramento de risco. Qual era o campo que faltava? O principal, atribuído a. Então tinha lá o nome do risco, qual que é o projeto, qual que é a descrição, qual que é a complexidade, qual que é a severidade, qual que é o impacto, qual que é o custo financeiro. Tinha um monte de coisa, o formulário é muito bonito, mas faltava justamente o atribuído a. Ou seja, eu cadastro um risco, e eu não falo quem é que tem que velar por aquele risco, quem que tem que correr atrás daquele risco, quem vai trabalhar para mitigar, para eliminar, para fazer o tratamento adequado do risco, o que vai acontecer? Não vai adiantar de nada. Então, aqui, esses 30... Aí eu peguei esse slide aqui e mandei para o pessoal, falei, gente, vocês têm que ter aí um atribuído lá, porque senão o risco não tem dono, ele vai simplesmente morrer, ninguém vai monitorar, né? Então, é importante que exista uma clareza muito ampla relacionada a quem é responsável pelo quê, porque senão a gente não sabe quem é que é responsável e, consequentemente, vamos ter problemas de comunicação.
E dentro ainda das pesquisas, né, 62% das pessoas, elas estão convencidas de que nós precisamos utilizar as ferramentas corretas para poder fazer essa monitoria. Então, a mesma coisa dessa questão dos riscos, né? Eu não posso, por exemplo, ter os riscos sendo monitorados ou sendo categorizados, coletados dentro de uma planilha Excel. Por quê? Porque uma planilha Excel, eventualmente, vai ficar na máquina do usuário, ou vai ficar talvez numa rede, mas quem é que vai, de fato, gerenciar isso? E se o cara coletar essa informação num papel e não passar para a planilha? Né? E se alguém atualizar a planilha e o outro cara não pegar a planilha mais atualizada? Qual que é a versão mais nova? Qual que é a versão que vale? É a minha ou é a do usuário X? Né? Então, a gente precisa, para resolver problemas de comunicação, saber basicamente quem são os principais responsáveis e precisamos trabalhar com as ferramentas adequadas. E aí, trazendo de volta para o contexto do gerenciamento de projetos, é aqui que o Project for the Web entra, é aqui que a extensibilidade do Project for the Web entra, porque a gente tem a plataforma adequada, a gente consegue criar as nossas regras de negócio e conseguimos estender a plataforma para que ela tenha as regras de negócio e a gente consiga saber exatamente o que está acontecendo. Legal? Bom, para isso, a gente vai, no exemplo, trabalhar com, como eu falei, do PMO inteligente, né, que é o objetivo, que é o tema dessa palestra. A gente vai trabalhar com diferentes soluções aqui. Então, a gente vai integrar dentro do nosso PMO, ele vai ser suportado por essas plataformas que fazem parte aí do nosso Microsoft 365, né? Então, a gente tem o Project for the Web, Power BI, Power Apps, Power Automate e o Microsoft Teams, essa salada de fruta de tudo acontecendo junto, para que a gente consiga, então, fazer a gestão dos nossos projetos de maneira adequada. Legal? Então, aqui eu vou dar uma parada na apresentação, e aí a gente vai para a parte prática. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, eu não recebi nenhuma comunicação da Simone, então acho que está tudo bem. Beleza, acho que está tudo certinho. Beleza, galera, vamos lá. Eu vi que a Thaís deixou aqui os links, o Márcio também. Bacana, gente. Valeu, obrigado demais aí pela ajuda de vocês. Bom, então vamos lá, galera. Aqui, o que eu tenho, tá? Primeira coisa, deixa eu voltar aqui um passo ainda, porque eu quero mostrar para vocês o Project for the Web, tá bom? Então, como eu disse, né, o Project for the Web, ele é uma plataforma, deixa eu trocar aqui para o nosso idioma português brasileiro. O Project for the Web é uma plataforma de gerenciamento de projetos, né? E o principal objetivo do Project for the Web é garantir que nós possamos ter visibilidade, possamos fazer a gestão dos nossos projetos, tá? Para quem não conhece o Project for the Web, e aí é legal quem está participando aí, quem estiver dentro da apresentação, quem está acompanhando, se vocês puderem colocar também no chat quem já usa o Project for the Web, ou quem já conhecia o Project for the Web, vão colocando aí também, eu estou acompanhando aqui o chat, só para eu saber. Olha, eu conheço, eu não conheço, estou conhecendo pela primeira vez, eu queria ter mais ou menos um parâmetro aí de respostas de quem já trabalha com o Project for the Web e quem não trabalha, tá bom? Se vocês puderem deixar aí, seria legal. Mas assim, eu estou aqui com o Project for the Web, tá? Numa empresa fictícia, né, chamada Contoso Electronics, e aqui dentro eu posso construir os meus novos projetos. A construção, a criação de novos projetos é um tópico bem simples, né? Então, eu consigo vir aqui e criar um novo projeto em branco. Ó. Essa aqui é a aparência padrão do Project for the Web, tá? Então, quando a gente entra no Project for the Web, é assim que ele aparece para a gente, bem simples, bem direto. Daí eu posso vir aqui e criar um novo projeto. Não tem burocracia, como eu tinha comentado. Então, meu projeto ele já nasce, eu tenho aqui o projeto sem título, eu vou colocar um nome para ele. Vamos chamar esse cara de Festival de Tecnologias Microsoft. Beleza? Então, eu tenho aqui o meu Festival de Tecnologias Microsoft, é o nome do meu projeto. Eu vou colocar aqui um gestor, então vou colocar aqui eu mesmo como gestor, tá? Então, tem aqui o nome do projeto, o nome do gestor, e aqui eu tenho a data de início. Digamos que esse projeto ele vai começar no mês de junho, por exemplo, tá? Então, basicamente, é isso que eu preciso para começar um projeto dentro do Project for the Web. Eu tenho o nome, quem é o responsável, quando que ele começa. E aí, aqui dentro, eu posso começar a construir o meu cronograma, tá? Então, veja como é simples, né? Eu venho aqui, ó,
eu vou criar uma primeira tarefa aqui chamada Festival de Tecnologias Microsoft, só para repetir aqui a primeira tarefa do projeto. E aí eu posso começar a fazer a minha gestão, por exemplo, iniciação, e aqui eu tenho eventualmente as tarefas de iniciação, né? Vou criar, por exemplo, uma tarefa chamada coordenar coleta de requisitos funcionais, sei lá, vou colocar qualquer coisa aqui. Aí aqui eu vou criar uma outra tarefa chamada configurar o documento de requisitos. Aí eu vou ter uma outra tarefa, validar e aprovar o documento de requisitos. Então, eu vou começando a construir o meu cronograma, tá? Percebo que é muito intuitivo, né? Então, assim, mesmo se eu não tiver nenhum tipo de conhecimento prévio, eu posso, como eu falei, se eu não for um profissional do gerenciamento de projetos, eu consigo ter visibilidade, consigo começar a construir aqui. E aí eu consigo começar a coordenar aqui, ó, em termos de organização das tarefas. Então, eu tenho no primeiro nível o Festival de Tecnologia Microsoft, aí eu tenho uma fase, né, que é a minha fase de iniciação. Dentro da minha fase de iniciação, eu tenho aqui as tarefas, né? Depois, eventualmente, eu posso ter uma outra fase, planejamento. E aí, dentro da minha fase de planejamento, eu vou ter as tarefas que pertencem ao planejamento, né? Então, eu vou preparar o documento de escopo. Falei que eu não sou para um gerente de projeto não profissional, né? Mas a gente pode também trabalhar com gerenciamento de projeto profissional. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, criar o cronograma, ou ajustar o cronograma, enfim. Então, vocês estão pegando aqui a ideia, que é justamente eu conseguir montar todo a minha organização, tá? Eu consigo determinar durações para as minhas tarefas, né? Então, eu vou lá, coloco as durações, eu consigo colocar aqui as dependências, então eu posso falar, olha, essa tarefa aqui, que é configurar o documento, ela acontece depois da tarefa 3, essa tarefa aqui acontece depois da tarefa 4, essa tarefa acontece depois da tarefa 5, então eu consigo montar toda essa estrutura, tá? Consigo atribuir pessoas, né? Então eu tenho aqui, sei lá, eu vou adicionar uma tarefa, falar, esse cara aqui, quem vai fazer é o meu Rock Balboa, tá? Para quem tá me conhecendo pela primeira vez, eu adoro o personagem de cinema, personagens icônicos, né? E um dos meus preferidos, modéstia à parte, é o Rock Balboa. Para mim, ele é o maior de todos. Então, eu tenho aqui uma tarefa atribuída para o Rock Balboa, tá? De repente, também eu tenho uma outra tarefa aqui que vai estar para o nosso amigo Marty McFly, né? Para quem gosta de Volta para o Futuro, o Marty também faz parte da minha equipe de projetos. E assim vai, tá? Dentro do Project for the Web, eu tenho a possibilidade de ter aqui, ó, a minha linha do tempo, tá? Então, na medida que eu vou organizando o meu cronograma, a minha linha do tempo, ela vai demonstrando aqui o que está acontecendo, tá? Baseado na minha sequência de atividades, né? O meu projeto, ele vai aumentando, ele vai ganhando forma, a minha linha do tempo vai aparecendo aqui, tá bom? Então, muito legal o Project for the Web. Mas, de uma maneira simplista, o Project for the Web, de maneira nativa, se eu tiver uma empresa que não quer usar o Project for the Web de maneira muito extensiva, ou eles querem usar da maneira mais simples possível, é isso aqui que a gente vai ter. Então, a gente vai ter os projetos, a gente vai ter aqui a linha do tempo, né, para ter visibilidade. Dentro das minhas tarefas também, eu posso ter colunas, né, por exemplo, como marcadores. Então, eu posso dar um marcador aqui para quem usa o Planner, ó. Você tem aqueles marcadores que a gente tem no Planner, né? Eu posso falar que essa marcação aqui azul por exemplo, pendente. Então, se eu trabalhar com rótulos, né? Eu posso falar, isso aqui ainda está pendente, isso aqui já está resolvido, ou então eu posso colocar aqui talvez uma área que tivesse responsável, enfim, né? Eu posso colocar rótulos aqui dentro, tá? E para quem usa o Planner, você também tem a visão de quadro dentro do Project for the Web, né? Então, eu posso trabalhar com buckets ou eu posso trabalhar com rótulos. Então, na medida que eu vou colocando as minhas tarefas aqui, ó, e eu vou renomeando os meus rótulos, eu tenho visibilidade, tá? Então, esses são os recursos assim mais comuns que o Project for the Web ele trabalha de maneira geral. E eu estou vendo aqui, ó, que o Igor colocou, que já conhecia, né? Está em fase de migração do Project for the Web, ainda está com online. A Diana ainda não trabalha, o Thiago está vendo pela primeira vez, o Márcio, que sempre está com a gente aqui, ele usa bastante já, e o Márcio já é um craque no Project for the Web. Então, obrigado aí pelo pessoal que está participando aí no chat. Bom,
Como eu falei, se uma empresa quer trabalhar de maneira muito simples, então aqui estão os projetos, aqui está o Project for the Web, você vai criando, e na medida que você volta aqui para a homepage, você tem os projetos os quais você trabalha no seu dia a dia, tá bom? Porém, nós podemos, eventualmente, optar pela extensão do Project for the Web. Então, assim, a extensão do Project for the Web, ela vai funcionar quando a minha empresa, ela precisa coletar mais informações, ela tem um ciclo de vida um pouquinho mais robusto. E isso acontece aqui dentro do aplicativo do Project for the Web que existe dentro do Power Apps, tá? Então, se você usa o Project for the Web da maneira mais simples, você tem aqui a visibilidade dele. Se você quer estender o Project for the Web, aí as pessoas podem acessar o Project for the Web através do aplicativo Model Driven, né? Que existe dentro do Power Apps. Vocês vão ver que aqui, ó, eu acabei de criar, né, o meu festival de tecnologia Microsoft. Eu vou até talvez trocar aqui o... Deixa eu colocar aqui um emoji, porque depois que eu descobri que a gente pode trabalhar com os emojis aqui também, eu fiquei, né, usando emoji para todo canto. Então, eu vou trabalhar com o meu emoji aqui. Quando eu volto, pessoal, quando eu vou no aplicativo aqui, na hora que eu der um refresh na página, tá aqui o meu Festival de Tecnologias Microsoft, tá? E aí, olha que diferença. Eu tenho o meu projeto, eu tenho a data de início e a data de término, e aqui eu já tenho outras colunas adicionais que eu posso trabalhar para automatizar, para fazer com que a minha visibilidade seja melhor. Eu tenho aqui um patrocinador, né, um sponsor, um departamento, um programa, eu tenho aqui a situação do projeto, né? E aí, quando eu clico nele, eu tenho mais visibilidade de itens que eu posso trabalhar dentro da minha organização, tá? Isso aqui é tudo customizado, nada disso aqui é padrão, então você pode estender as funcionalidades justamente para ter visibilidade disso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a descrição, né? Então, realizar o evento de tecnologias Microsoft. A que departamento ele está relacionado, né? Qual que é o gerente do projeto? A gente até colocou aqui, né? Qual que é o problema que a gente quer resolver? Então, vou colocar aqui, compartilhar conhecimento com a comunidade. Aí ele pode falar quais são os benefícios, né? Então, vou colocar uma comunidade mais engajada e conhecedora das tecnologias disponíveis. Então, isso aqui você vai cadastrando de acordo com a sua empresa, tá? Cada empresa vai especificar o que é importante para ela. Se para sua empresa o problem statement não é importante, você cadastra outra informação, né? Aqui eu tenho informações adicionais, ó. Esse projeto está associado a um programa, eventualmente a minha empresa pode ter algum programa, eu posso classificar os meus projetos por programas. Aqui eu tenho um programa, ele pode ter um patrocinador, né? Então, eventualmente, o meu projeto ele pode ter uma pessoa aqui que é o patrocinador. Então, eu vou coletando informações adicionais e, como eu falei, eu vou estendendo o meu PMO. Meu PMO vai se tornando mais inteligente. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um Project Life Cycle, né? Que é o ciclo de vida do projeto. O meu projeto, dentro da minha organização, pelo que a minha organização fictícia definiu, ele passa por Planning, Execution e Closing, né? Então, ele passa por 3 fases, 3 estágios, né? Então, hoje nós estamos em Planning, eu poderia falar, olha, eu terminei o Planning, agora eu vou para Execution, né? Então, agora eu terminei o Planning, estou em Execution. Então, visualmente, é facinho de eu identificar onde eu estou. E, além disso, quando a gente fala do PMO inteligente, da automação, você pode garantir que toda a comunicação que tenha que eventualmente acontecer dentro do âmbito de um projeto, ela possa ser automatizada também. Então, por exemplo, eu criei aqui uma automação, tá? Acho que meu Teams morreu. Deixa eu ver se ele volta aqui. Eu criei uma automação que, quando um novo projeto é criado, ele manda uma informação, ele manda um e-mail. Aqui aconteceu até uma situação engraçada, né? Porque eu criei o projeto e não dei o nome dele já de bate-pronto. Então ele ficou aqui, ó, projeto sem título, tá vendo? Na verdade, é esse meu Festival de Tecnologias Microsoft aqui. Se eu criar um outro projeto bem rapidinho, só para a gente fazer o teste, vou colocar aqui, ó, apresentação
no Festival de Tecnologias Microsoft. Eu vou colocar um outro emoji aqui, como eu falei para vocês, eu gosto dos emojis. Então, vou colocar um emoji aqui diferente, sei lá, colocar esse carinha aqui, tá? Vou dar um save. Aí, é claro, né, ele vai processar, mas depois o Teams ele vai publicar aqui para mim. Então, o que é possível fazer, por exemplo? Tem algumas empresas que trabalham com um canal, não um canal, mas na verdade um time, né? Um time dentro do Teams, que é um time do PMO. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu criei um time do escritório de projetos, tá? Exatamente, Marcelo. Eu fico vendo a galera usar emoji aí. A Thaís usa emoji em tudo, né? Para organizar, para ficar mais visualmente identificável. E aí eu peguei essa ideia e falei, agora eu vou usar para mim também tudo. Só que eu ainda não peguei as manhas de usar os emojis da Thaís de maneira organizada. Os meus é tudo aleatório ainda. Então eu estou melhorando. Aí aqui, ó, por exemplo, eu tenho um time chamado Escritório de Projetos. E aqui eu tenho a existência desse time é para que eu possa ter, por exemplo, processo de documentação, reuniões, para o pessoal saber o que é o PMO e tal e tudo mais, né? E aí depois eu poderia ter, por exemplo, um projeto para cada, um time para cada projeto que eu criar, se for o caso, depende da estrutura da minha empresa. Mas eu criei, ou algumas empresas gostam de trabalhar com um time centralizado de escritório de projetos, para que esse time do escritório de projetos centralizado receba todas as comunicações no canal comum, para que todo mundo tenha visibilidade. Então, por exemplo, eu acabei de criar o meu projeto, apresentação do Festival de Tecnologias Microsoft, ele já caiu aqui uma notificação dentro desse time. Então, ele falou, ó, esse projeto que foi criado, aqui estão os detalhes do projeto, descrição, problem statement, benefícios e tal. Como eu não preenchi nada, eles vieram tudo em branco, né? Mas isso aqui é um conceito de adaptative cards, né? Os cartões adaptativos que o Teams possibilita que a gente trabalhe. Então, eu poderia, por exemplo, como uma extensão do Project for the Web, falar, olha, toda vez que alguém criar um projeto, eu quero que ele vá lá na central, no time do escritório de projetos e publique uma informação lá, por exemplo, né? Então, esse é uma das possíveis automações que a gente pode fazer. Mas não fica só aí, né? Então, por exemplo, vou voltar aqui no Festival de Tecnologias Microsoft. Como eu falei, o meu PMO é inteligente, então ele quer fazer com que tudo seja o mais automatizado possível. Claro que a gente já começou com a extensão aqui do próprio Project for the Web, tá? Trazendo aqui os conceitos de extensão com captura de informações adicionais, né? Associação com um patrocinador, associação com um programa e tudo mais. Além da gente ter também aqui o Business Process Flow, né, que é o ciclo de vida, que vai falando por onde a gente caminha, onde o projeto está. Fora isso, eventualmente, eu quero trabalhar com riscos, tá? Então, dentro da minha empresa, eu quero trabalhar com riscos. Eu quero capturar os riscos que forem cadastrados para um determinado projeto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Festival de Tecnologias Microsoft, que é esse evento que a gente está participando, para eu poder rodar o projeto, para eu poder rodar o evento, eu tenho que pensar que existe um risco de, no dia da apresentação, o apresentador lá, a pessoa que vai palestrar, o palestrante, ele está sem internet. Pode acontecer, ou faltar internet ou faltar eletricidade. Então, o que eu faço para gerenciar isso, né? Então, eu sei que eu tenho esse risco, eu preciso catalogar esse risco. Então, eu venho aqui, cadastro um novo risco para esse projeto, né? E aí eu sei, ó, eu estou cadastrando um risco para o projeto Festival de Tecnologias da Microsoft, e aqui eu vou determinar as características desse risco. Então, eu posso colocar aqui, ó, falta de eletricidade ou internet. E aí eu posso especificar, olha, existe a possibilidade de o palestrante ficar sem eletricidade ou internet. Como eu falei, um risco, quando ele é cadastrado, ele precisa ter um responsável. Alguém precisa ter a responsabilidade de trabalhar com esse risco, né? Então, eu vou colocar aqui lá o meu predileto, que é o Rock Balboa. Vou falar, olha, esse risco, quem tem que trabalhar é esse cara. Tem que ter uma categoria, por exemplo, né? Tem que ter uma data de vencimento. Tem que ter uma possibilidade de acontecer. Tem que ter uma consequência, né? Tem que ter um plano de mitigação. Tem que ter um status.
E assim a coisa vai sendo capturada. Quando eu salvo o risco, o que eu poderia determinar dentro do contexto da minha organização? Poxa, criei o risco, ele está associado para essa pessoa. Eventualmente, essa pessoa pode receber uma notificação no e-mail dela, né? Então, o processo de automação e o processo de trabalhar com o Project for the Web, trabalhar com o PMO inteligente é justamente essa. Cadastrei um risco? Cadastrei. Então, eventualmente, a pessoa responsável pelo risco ela tem que receber uma notificação. Eu posso ter, dentro do meu escritório de projetos ainda, uma notificação. Então, aqui, ó, tem um novo risco, que é a falta de eletricidade ou internet. Então, ele fala, ó, um risco foi criado para o projeto Festival de Tecnologias. Aqui está a descrição, aqui está a categoria, aqui é o cara que está associado, tá? Eventualmente, deixa eu mudar o de navegador aqui, pessoal. Eu estou com outro navegador aqui aberto na minha outra página. Ó, eventualmente, está aqui o Rock Balboa, tá? Eventualmente ele pode receber uma notificação também no e-mail dele. Então, é para falar, ó, senhor Rock Balboa, foi criado um risco, né? Nesse projeto, ele está atribuído para você, aqui estão os detalhes do risco, por exemplo. Então, você vai mantendo toda a comunicação em vigor. Se a gente lembrar daquele slide que eu falei lá atrás, que a gente tinha aqueles 3 problemas, né? Um era falta de comunicação, então estamos resolvendo com automação. O outro era, não há clareza de responsabilidade, aqui está claro quem é que está responsável, né? E o outro tópico era usar as tecnologias adequadas, usar as ferramentas adequadas. Aqui a gente está usando as ferramentas adequadas. A gente está mandando a notificação para o usuário, e quando eu vou também no Microsoft Teams, que é o local onde as pessoas trabalham com mais frequência hoje em dia, eu também tenho isso sendo catalogado. Eu posso, inclusive, estender ainda mais essa automação, no seguinte sentido, quando um risco tiver para vencer, porque como eu cadastrei o meu risco aqui, e ele vence no dia 13/5, eu posso falar, olha, quando faltar 5 dias, avisa lá o cara. Quando faltar um dia, avisa o cara. Se vencer o risco, né, se passar do dia 13 e o risco ainda estiver aberto, escala isso para o superior. Então, você pode manter toda essa comunicação ativa através do desenvolvimento desses fluxos de automação, tá? Um outro exemplo é você trabalhar com requisição de mudança. Então, como eu coloquei, né? Você pode ter dentro da organização que controlar todas as mudanças que estão acontecendo, que estão sendo sugeridas no âmbito do projeto, tá? Quando eu vier aqui em nova mudança, eu posso cadastrar uma nova mudança. Então, digamos assim, palestrante pediu para alterar horário das 17 para, digamos, 10. Então, eu posso colocar o palestrante fulano não poderá palestrar no horário proposto e requer alteração, por exemplo, né? Aí eu tenho uma categoria, mesmo esquema, né? Categoria, prioridade, quem está requisitando? Ah, quem está requisitando sou eu. Quem é que vai ficar atribuído a isso? Vou colocar aqui o rock de novo, tá? Vou colocar a data da requisição, vou colocar aqui detalhes, né? Enfim, vou cadastrar todas as informações que são importantes para a minha empresa. Olha isso aqui que interessante, né? Para quem aí está se envolvendo bastante no mundo de Power Apps. Quando eu cadastro uma mudança, ela está aqui como status, né? Então, o status é nova. Aí ele tem aqui, ó, um approved or rejected by. Então, quem é que aprovou ou rejeitou. E ele tem um approved and rejected on, quando que isso foi aprovado ou rejeitado, tá? Quando eu clico aqui, ó, esses campos, eles estão bloqueados, ó. Vocês podem ver que esses campos estão bloqueados. Por quê? Porque se eu tiver um processo de automação, o que vai acontecer? Esse processo vai capturar as informações da mudança, vai mandar essas informações para o cara que está atribuído para ela, que no caso nosso aqui é o Rock Balboa. O Rock Balboa vai avaliar e ele pode aprovar ou não. Se ele aprovar, aí esses campos precisam ser populados pelo aprovador e quando foi feito. Da mesma maneira que o status da mudança, ele precisa sair, né, de novo para aprovado ou rejeitado, baseado na resposta que o cara deu. Então, não pode ser algo que seja manipulado pelo usuário, isso aqui tem que ser o próprio processo de automação que tem que cuidar. Então, quando a gente começa a pensar nisso,
quando a gente começa a ver todas essas funcionalidades, é um negócio incrível, porque você pode criar, a partir de uma solução muito simples, algo que pode se tornar complexo, respondendo às suas necessidades de negócio e fazendo com que toda essa parte de comunicação, toda essa parte de responsabilização e utilização de ferramentas adequadas seja respeitada para você poder formar o tripé, né, de processos, pessoas e tecnologia. Então, quando eu der um save aqui, ó, perceba uma coisa, o meu status era new, aí eu dei um save. Se eu der um refresh na página, mais um. Ops, agora só falta esse cara me contradizer na frente de vocês. Mas esse cara tem que mudar para submitted. Ó, já foi, submitted. Então ele já sabe. Ele era new até eu dar o save. Na hora que eu dei o save, ele foi para submitted, né? Então foi submetido. Para quem? Para o Rock Balboa, tá? O que vai acontecer agora? O Rock Balboa, no Teams dele, vai receber a notificação. E aí ele pode, é claro, aprovar ou rejeitar. Na medida que ele aprovar ou rejeitar, aquela informação já tem que voltar lá para a requisição de mudanças e já tem que falar que a requisição de mudanças está aprovada ou rejeitada. Então, aqui o Rock Balboa veio no Teams, que é a ferramenta que ele prefere, né, para trabalhar. Tá aqui, ó. Palestrante pediu para alterar o horário das 17 para as 10, papapá. Se o Rock não gosta muito de trabalhar no Teams, ele prefere o e-mail também manda para ele. Tá aqui o e-mail, já com o botãozinho aqui de aprovar ou rejeitar. Então, isso aqui é sensacional, né? Aí eu posso vir aqui, aprovar, como Rock Balboa, no caso, né? E quando o processamento for feito, tá? Depois que o processamento for finalizado, eu vou voltar aqui na mudança, ele toma um pouquinho de tempo. Ah, até aqui já até foi feito, ó. Na hora que eu dei um refresh na página, olha lá, a change foi aprovada, a requisição de mudança, pelo Rock Balboa, no dia tal. Perceba uma outra coisa, todos os demais campos ficam travados. Ó, o nome, a descrição, categoria, prioridade. Por quê? Porque uma vez que a requisição de mudança foi aprovada, ela não pode mais ser alterada, né? A não ser que alguém abra de novo e ressolicite. Mas essa daqui não pode mais passar por uma alteração, porque já foi revisado e é isso aqui que foi aprovado. Então, todas essas tecnologias, todas essas funcionalidades, esses recursos, né, que existem dentro da suíte do Microsoft 365, e aí você pode usar o seu Power Platform, né, para trabalhar com Power Automate, Power Apps, Project for the Web, Power BI, Microsoft Teams, você vai entendendo as necessidades, usando um recurso de cada uma dessas plataformas, e aí você cria soluções de negócio que atendam às necessidades de negócio, que sejam robustas e que possam prover para as pessoas a melhor maneira para que elas possam trabalhar e executar suas atividades dentro do dia a dia. Isso daqui é bastante legal, é muito legal, é algo que eu realmente, assim, fico fascinado. Cada vez que eu vou trabalhando mais, cada vez que eu vou trabalhando com clientes e os clientes vão pedindo regras de negócio, vão me passando o que eles precisam e a gente no final do dia consegue entregar para eles aquilo que eles precisam. Isso vai me deixando cada vez mais feliz, porque eu não sou um cara que trabalha em desenvolvimento, não sou um cara que escreve código, mas eu consigo fazer uma automação totalmente eficaz, robusta, que atendam todos os requisitos e que sejam muito simples de fazer, como vocês viram aqui agora nessa apresentação. Legal, pessoal? Bom, a gente está chegando próximo do nosso horário aqui, são 5h54 no meu horário. Eu vou só voltar aqui nesse slide, que é o meu slide de contato, tá bom? Eu nem vou colocar ele em modo de apresentação, não. Eu vou deixar ele aqui. Aqui os meus contatos, como eu falei, né? Então, meu canal no YouTube, convido vocês a darem uma olhada lá, se vocês gostarem, tem bastante conteúdo disso que a gente falou aqui, outros conteúdos. Tem o meu blog também, eu escrevo muita coisa. E aqui é o meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato comigo lá no LinkedIn, estabelecer uma conexão, podem ficar à vontade, tá? Agora até a cachorrinha chegou aqui para participar da apresentação. E é isso. Não sei, é isso, pessoal tem dúvida? Eu estou acompanhando o chat, não vi nenhuma dúvida caindo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem aí compartilhar alguma informação, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu vou abrir aí esses 5 minutos finais para preparar o terreno para os próximos palestrantes e também para abrir para dúvidas, perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem.
Bem, até agora ninguém mandou. Ó, uma dúvida aí surgiu, Rafael. A guia Project no Power Apps é uma customização ou é nativo? Não, essa é nativa. Essa aqui é nativa porque ela é a única coluna, perdão, única coluna não, a única guia que você tem dentro do aplicativo do Power Apps quando você tem o Project for the Web, né? Então, esse ambiente é um ambiente, digamos, nativo, ele só tem o Projects aqui, né? E aí eu customizei outras abas aqui de riscos e mudanças, ainda aproveitando a guia nativa do Projects. Mas, por exemplo, se dentro da sua organização você gerencia portfólios, você gerencia programas e você quer criar aqui uma sequência de links para direcionar as pessoas para projetos, programas, portfólios ou qualquer outra coisa que você gerencia dentro da sua organização, aí você pode criar. Mas a guia Projects é uma guia nativa. E ela é padrãozona. Legal, tô vendo aqui ó, que o Igor deixou uma mensagem, que agora é seguir estudando. É isso aí, Igor. Cara, se você precisar de alguma coisa, me chama aí, eu tento ajudar sempre que eu posso, né, da maneira que eu posso. O nosso dia a dia é muito corrido, né, mas eu tento ajudar. Enfim, o Project for the Web e as soluções aí de Power Platform, com Power Automate, com Teams, com toda essa misturada, é muito legal, vale muito a pena utilizar, porque é uma plataforma sensacional de trabalhar. Tô vendo aqui a Thaís, deixou o comentário. Thaís, putz, vocês são demais, cara. Aquele dia eu encontrei vocês lá no evento, você e o Thiago, e foi sensacional. E eu espero que a gente possa fazer um trabalho em breve aí, porque eu também, vocês moram no meu coração, vocês são nota 10, mano. Legal, o Igor tirou o PL 900. Ah, legal, eu também tirei essa certificação. Márcios, deixando um comentário. O Márcios também é um cara muito bacana, sempre está aí com a gente acompanhando os eventos. O Márcios também já fez vídeo lá pro meu canal. Enfim, é isso aí, galera. Tamo aí, tamo junto.